Boa noite. Todos já me conhecem, então hoje eu vou falar sobre zumbido. Pode passar. Então, o zumbido é a percepção consciente de um som que se origina nos ouvidos ou na cabeça, na ausência de um estímulo sonoro externo. Então, ele é um sintoma e não uma doença. E pode ser consequência de uma alteração das vias auditivas, desde a orelha externa até o córtex auditivo. Existem diversas etiologias para o zumbido, desde otológicas primárias, secundárias, a várias outras doenças que eu vou citar posteriormente. O zumbido temporário é uma reação fisiológica à falta de estimulação aferente. Então, qualquer pessoa normal, sem doença, pode notar um zumbido, desde que num ambiente silencioso, devido à privação sonora. E isso é mais comum após a exposição a ruídos intensos. E desaparece após o contato com qualquer som. A prevalência do zumbido foi relatada nos Estados Unidos como acometendo 25,3% da população adulta, ou seja, cerca de 50 milhões de pessoas. Foi maior com a idade, mas na faixa etária entre 60 e 69 anos, 31,4%, e a prevalência ainda foi maior no gênero masculino, obesos, fumantes, expostos a ruídos, com perda auditiva e portadores de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia. Em uma amostra de 520 pacientes com zumbido, foi encontrado 43% de limiar auditivo normal. Então, nem todo paciente tem zumbido vai ter perda auditiva. Nessa amostra, a idade média foi de 49,7 anos e a prevalência também foi maior no sexo masculino, a localização do zumbido foi maior unilateral, na orelha unilateral. No Japão, foi encontrada uma prevalência de 18,6% de zumbido na população acima de 65 anos. No Brasil, as estatísticas, dados estatísticos sobre zumbido não são confiáveis. Então, não tem uns trabalhos estatísticos, epidemiológicos a respeito. Estima-se que cerca de 28 milhões de pessoas estão acometidas. Esse autor, em sua pesquisa, relatou que 75% a 82% das pessoas com zumbido, o zumbido ocorre em pacientes que têm perda auditiva. E a maioria deles, a perda auditiva é neurosensorial. Também a maioria ocorre nas altas frequências. Este outro autor, na sua amostra, encontrou 27% dos pacientes surdos de sua amostra não se queixavam de zumbido. Então, nem toda perda auditiva tem zumbido e nem todo zumbido está relacionado à perda auditiva. Este outro autor encontrou 20% de limiar auditivo normal em sua amostra. Então, os fatores de risco mais importantes para o zumbido são perda auditiva e exposição a ruídos. Nessa pesquisa foi relatado que os fatores de risco relacionados a uma maior severidade do zumbido são sexo masculino, idosos, zumbido bilateral ou na cabeça, do tipo contínuo, com intensidade já elevada desde o início do quadro, com pacientes que têm sensibilidade aumentada a ruídos externos, pacientes que têm hiperacusia, com a existência de perda auditiva e vertigem. Então, a fisiopatologia volta. Aliás, não, tá certo. A classificação do zumbido, primariamente foi classificado como subjetivo e objetivo. O zumbido subjetivo é aquele que é notado pelo paciente e o objetivo identificado pelo examinador. Essa classificação ela já caiu em desuso, porque ela contradiz a própria definição do zumbido, que é uma percepção de um som na ausência de um estímulo sonoro externo. Então, o paciente que tem um zumbido objetivo, ou seja, que o examinador escuta o zumbido, pode ser um som de origem vascular ou muscular, de alguma determinada doença que o paciente tenha. Esse som ele é externo à via auditiva do paciente, ele não é externo ao corpo do paciente, mas à via auditiva. Então, existe um som externo que o examinador está ouvindo. Então, o zumbido objetivo, a maioria das vezes, ele é descrito pelos pacientes como pulsátil, que pulsa com as batidas de coração,
com o fluxo periférico. Então, a maioria deles está relacionada a doenças vasculares ou a tumores vasculares. Então, é por isso que ele pode ser notado pelo examinador. Então, existe já uma nova classificação para o zumbido, que ela tem os objetivos de oferecer um tratamento mais específico para esses pacientes, auxiliar na identificação do mecanismo fisiopatológico envolvido e monitorar melhor o tratamento desses pacientes. Então, a nova classificação dividiu os pacientes em 4 subgrupos. Os pacientes que têm zumbido contínuo e incomodativo, os que têm zumbido que piora com o ruído, os que têm um zumbido bem tolerado e sem uma modulação somática, que eu vou falar mais adiante do que é modulação somática, um zumbido que é bem aceito, mas que piora no silêncio. Então, cada um desses subgrupos, ele é detalhado nas suas características para poder dividir melhor os pacientes e ajudar melhor na investigação e no tratamento. Bem, a fisiopatologia do zumbido ainda não é completamente compreendida. Sabe-se que o fator determinante para o seu surgimento é o aumento da atividade neuronal anormal nas vias auditivas e córtex, de característica excitatória. Então, múltiplos mecanismos fisiopatológicos podem estar envolvidos no mesmo paciente, que torna ainda mais complexa a investigação da causa do zumbido. Então, nenhuma teoria, modelo ou hipótese para o zumbido pode explicar isoladamente essa fisiopatologia. Então, as teorias fisiopatológicas elas podem ser divididas em 3 grupos. Aquelas que preconizam que a atividade neural periférica é anormal, ou seja, há uma lesão na cóclea ou uma patologia no nervo auditivo. Outra que concorda que a atividade neural central é anormal, na ausência de uma lesão periférica. E a terceira que concorda que a disfunção central existe interagindo e ampliando uma atividade periférica anormal. Bem, então vamos começar a falar sobre essas teorias e hipóteses. Então foram realizados várias pesquisas e estudos envolvendo a neurociências para chegar nessas teorias. São pesquisas muito complexas e o que eu vou mostrar aqui hoje são as conclusões que essas pesquisas chegaram, para tentar explicar a fisiopatologia do zumbido. Então, primeiro eu vou falar sobre as teorias do zumbido de origem periférica. A primeira delas é os danos desproporcionais entre células ciliadas externas e internas. Então, agentes agressores como exposição a ruídos ou agentes ototóxicos podem causar lesão coclear. Então, na lesão coclear, são afetadas as células ciliadas externas primariamente, depois podendo afetar as células ciliadas externas. Então, o que acontece? Na cóclea vai haver áreas, regiões em que células ciliadas externas e internas vão estar intactas, outras em que vai ter lesões das externas e as internas vão estar intactas, e outras em que vão ter lesões das externas e internas. Então, nas regiões onde temos lesões das células ciliadas externas e não temos lesões das células ciliadas internas, o que vai acontecer? Vai acontecer que a membrana pectórica, no acoplamento com a membrana basilar, ela vai ter um contato direto com as células ciliadas internas. E esse acoplamento vai gerar uma atividade anormal na via aferente da célula ciliada interna para o nervo auditivo. Outra coisa que acontece quando há disfunção da célula ciliada externa é que há uma maior liberação do glutamato pela célula ciliada interna, que pode causar uma hiperatividade das fibras do nervo auditivo. E quando há lesão das duas células, da interna e da externa e da interna, aí o que acontece? Há uma redução da aferência e uma redução também da eferência. Com essa eferência reduzida, as fibras eferentes, elas são divididas da forma em que uma fibra ela vai inervar várias células. Então, pode inervar células danificadas e células intactas. Então, nessa eferência, como está inibida, o que vai acontecer? Ela vai estimular as células que estão danificadas e as que estão intactas
ao mesmo tempo. Então, vai haver um aumento na atividade da membrana basilar ativa, onde há células ciliadas internas que não foram danificadas. Então, tudo isso pode estar justificando o surgimento do Então, a segunda teoria fala do envolvimento do cálcio na disfunção coclear. Então, a concentração do cálcio intracoclear, o que acontece? Com a disjunção dos cílios da membrana pectórica, no caso de uma lesão coclear, vai haver uma queda dessa concentração do cálcio. E caindo essa concentração de cálcio, que essa junção ela é dependente de cálcio, vai haver alterações estruturais das células ciliares externas, por modulações de canais iônicos, e isso vai levar com que ocorra mais disjunção de outras células ciliadas da membrana pectórica, aumentando ainda mais a lesão. A queda também do intracoclear do cálcio também pode levar a uma alteração na liberação do glutamato, que é o neurotransmissor da via aferente, levando a uma redução da relação sinal-ruído e uma disfunção da percepção auditiva. Pode alterar também a despolarização das células ciliadas, interferindo na regulação do cálcio, do potássio intracelular. Pode aumentar a atividade espontânea do eucalyptar. E a gente sabe que no envelhecimento, a concentração do cálcio, ele cai no fluido cerebral e perilinfa. Isso faz com que aumente a suscetibilidade à disfunção no sistema vestibular e auditivo. Então, por isso, justifica que nos idosos possa haver uma maior suscetibilidade à disfunção nesses sistemas. O terceiro modelo, a terceira teoria, fala do modelo bioquímico. Várias pesquisas mostraram que as ginotfinas endógenas, que são relacionadas ao estresse, elas potencializam a função excitatória do glutamato na córnea. A queda da concentração de serotonina no sistema nervoso pode diminuir a habilidade do filtro no sistema auditivo e na habituação fisiológica ao som, que eu vou falar também mais adiante um pouquinho sobre a habituação. A exposição a ruídos pode causar um aumento do cortisol. O cortisol é um hormônio que é liberado em situações de estresse. Então, mostrando que a exposição a ruídos, cronicamente, pode estar mantendo o paciente com cortisol elevado. Isso pode estar influenciando na geração do zumbido. E o íon zinco, ele regula a ativação de receptores específicos no sistema glutamatérgico, e a sua queda vai alterar na fisiologia auditiva, principalmente onde ele é mais presente na esteira vascular e nas sinapses. Ele é cofator de várias reações no córtex e pode levar a perda auditiva e ao zumbido também. Bem, agora falando das teorias do zumbido de origem central. Então, a primeira fala do aumento da atividade espontânea e a hiperatividade neural na via auditiva e no núcleo coclear dorsal. Então, o sistema nervoso, ele compensa a diminuição de um estímulo, um determinado estímulo, com o aumento da sensibilidade de centros de percepção. Então, ele vai aumentar a percepção. Nos centros envolvidos com a percepção, ele vai aumentar essa percepção quando um determinado estímulo está reduzido. Então, várias pesquisas realizadas em cobaias mostrou que com a redução da aferência por uma lesão coclear, eles encontraram que é o aumento da atividade espontânea no núcleo coclear dorsal. Alguém tem laser point? A filha já está fraca. O núcleo coclear dorsal fica aqui, e no colículo inferior, que são regiões. Então, são regiões subcorticais. Também não está funcionando. Núcleo coclear dorsal e colículo inferior são regiões subcorticais envolvidas na aferência, na detecção do estímulo sonoro. Então, pode estar aumentada a atividade dessas regiões com a redução da aferência por conta da lesão coclear. E essa hiperatividade foi encontrado que pode ter alterações como resultado de perdas de sinapses inibitórias e surgimento de plasticidade neural. A plasticidade neural é a mudança de funções de estruturas lesadas para outros sítios no sistema nervoso. Então, essa mudança ela estimula a interação de diferentes circuitos neurais.
Isso vai fazer com que aumente as regiões neurais ativas, podem causar uma hiperexcitabilidade cerebral, gerando zumbido. A terceira teoria fala do prostal, que é o curto-circuito das fibras do nervo. Então, os nervos cranianos, eles são sensíveis à compressão. Então, qualquer compressão, seja por uma alça venosa, uma alça vascular ou um tumor que comprime o nervo, pode causar uma desmielinização dessas fibras. E com a desmielinização, a fibra ela perde a sua proteção elétrica e aí pode ocorrer um aumento das fases de atividade espontânea e gera uma atividade anormal no nervo. A quarta teoria fala da disfunção do sistema eferente medial. No sistema eferente medial, o sistema olivo-coclear ele desempenha um papel de localização sonora para a codificação neural de um estímulo auditivo. Então, quando está em disfunção, a percepção do zumbido ela pode estar alterada, tanto na intensidade como no incômodo. E a quinta teoria fala da modulação somática. Então, o núcleo coclear dorsal dele encontraram-se fibras somáticas e fibras auditivas. Essas fibras elas podem estar interagindo. E a partir de que foi que eles criaram essa teoria, essa hipótese? Pontos de gatilhos miofaciais são pequenas áreas hipersensíveis do músculo esquelético que, quando estimuladas ou espontaneamente, desencadeiam dor local ou à distância. São os mesmos pontos que a gente fala na fibromialgia. Então, esses pontos de gatilhos foram encontrados em 56% dos pacientes de uma amostra com zumbido e perceberam que havia modulação desse zumbido com a estimulação desses pontos de gatilho. Então, eles postularam que fusos musculares aferentes do sistema motor poderiam estar modulando somaticamente a percepção auditiva. E a última teoria fala do modelo neurofisiológico, que é o mais conhecido por todos, que foi publicado em 1990 por Jastrow e Haza. Essa é a teoria mais difundida. Então, ele fala do componente acústico, que é o som indesejado, o componente de atenção, que é o foco de atenção ao zumbido, e o componente emocional, que é a reação afetiva. Então, o sistema auditivo periférico vai ser onde vai surgir o som indesejado. Esse som, na região subcortical, ele vai ser detectado, processado, e vai ser percebido e avaliado no córtex auditivo. A partir do momento em que emoções, sensações de emoção, como medo e ansiedade, são envolvidas nessa percepção, passa-se a ser um gatilho para o sistema límbico. Então, ativa o sistema límbico e o sistema nervoso autônomo. E aí vai criar uma reação em cadeia, onde vai surgir um incômodo. Desse incômodo vai surgir a reação, que é a preocupação e a concentração naquele som. Então, aquele som ele vai continuar sendo percebido. Então, o que acontece? Como eu tinha falado sobre a habituação é quando você escuta um som e esse som ele é constante e igual no tempo. Então, por exemplo, você liga um ventilador e esse ventilador tem a mesma frequência, a mesma intensidade o tempo inteiro. Se você ignora aquele som, está fazendo, está ocupado com qualquer outra coisa, passa um tempo você não vai perceber mais aquele som. Isso chama-se habituação fisiológica. Então, a partir do momento que o sistema límbico ele é estimulado, o sistema nervoso autônomo, aí o paciente passa, mesmo que o som seja um som constante, ele passa a ser percebido constantemente, direto, porque justamente o paciente desencadeou esse sentimento, essa emoção, essa reação com relação a esse som que está incomodando. Então, essa teoria que foi publicada em 1990, ela, na época, ela foi muito aceita, foi muito concordada e, de certa forma, hoje, os otoneurologistas falam que, por conta dessa teoria, muitos estudos em otoneurologia se atrasaram, deixaram meio que de lado, porque achavam que todos estavam envolvidos nessa teoria. Sendo que, posteriormente, voltaram a fazer novas pesquisas e descobriram que tinham muitas mais coisas envolvidas no surgimento do zumbido. Então,
zumbido ele pode refletir uma somatória de causas. Pode ser de origem otológica, doenças primárias de auditiva, exposição crônica a ruídos, foi encontrado até 8,6% de algumas amostras, perda auditiva por pressão sonora elevada, presbiacusia, otosclerose, otite, trauma acústico, surdez súbita, enfim. Doenças da orelha média, né? Doenças metabólicas ou endocrinológicas, metabolismo do carboidrato, abuso de cafeína, alteração de hormônios tireoidianos, deficiência de vitaminas e minerais. Hoje mesmo eu atendi um paciente no ambulatório que tinha uma queixa de zumbido bilateral e audiometria normal. Aí tinha sido pedido os exames laboratoriais para ele, hoje ele voltou e aí estava com TSH lá nas alturas e o T4 lá embaixo. Então ele nem sabia, queixava de irritabilidade, sonolência, então a gente diagnosticou aí um hipotireoidismo. Bem, pode ser de causa cardiovascular também, alteração no fluxo da artéria auditiva interna, por conta de hipertensão, anemia, insuficiência cardíaca, vascular periférica. Causas neurológicas como TCE, AVE, meningite, esclerose múltipla, neurosífilis. Causas farmacológicas como ototóxicos, como já tinha citado, odontológicas, disfunção da TIM, psicológicas como coadjuvantes, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, também podem estar associados ou não, fibromialgia. E o sistema parauditivo como neoplasias, malformações vasculares, tuba patente. Causas desconhecidas foram encontradas, quer dizer, não foram encontradas as causas para os pacientes em 30,7%, de 30,7% a 36% de uma amostra e 26% em outra amostra. Então, em muitos casos, não se consegue descobrir uma etiologia específica. E as características psicoacústicas do zumbido. A frequência, ele pode ser assim como o som que a gente ouve, grave, médio, agudo. A frequência do zumbido nos pacientes que têm perda auditiva geralmente está situado dentro da faixa da perda, a maioria é nas altas frequências. A intensidade, que é o volume do zumbido, em algumas pesquisas mostram que ele foi encontrado em 92% dos casos de moderado e severo, ou seja, bastante alto. O incômodo está relacionado à ativação do sistema límbico, como eu já falei, do sistema nervoso autônomo, e foi encontrado em algumas pesquisas com 37% sendo severo. Em algumas outras pesquisas, os pacientes com zumbidos de diversas etiologias, 81% relatou como leve, 18% moderado e 1% severo. Então, incômodo é uma coisa que varia muito de um paciente para o outro. Às vezes você tem dois pacientes que têm as mesmas características psicoacústicas de zumbido, que têm etiologias semelhantes, mas que se incomodam de forma bem diferente, por conta justamente dessa ativação do sistema límbico. Então, uns vão referir como leve, outros vão referir como severo. Então, não há uma relação entre incômodo, frequência e intensidade. Cada um deve ser analisado isoladamente. E ele pode estar localizado na cabeça, nos ouvidos, unilateral ou bilateral. E a duração dele pode ser constante, intermitente ou flutuante. Então, a pulsonometria, ela tem pouco valor na prática clínica, porque a gente sempre pergunta para o paciente, seu zumbido parece com o quê? Mas isso não tem muito valor, porque não vai ajudar a gente a diferenciar ou direcionar para uma etiologia, para uma causa, ou não vai ajudar no tratamento. Então pode ser único ou múltiplos. Aí há uma reprodução do zumbido que é ouvido pelos pacientes, que eu trouxe aqui para vocês terem uma noção de como que é esse zumbido que os pacientes tanto relatam para a gente. Clica duas vezes. Aí tipo estriado, é tipo apito, tipo cachoeira e tipo cigarro. Isso para quem está ouvindo dentro do ouvido deve ser muito incômodo realmente, né? Então, e a repetição desse ouvido na vida dos pacientes. Apesar da grande maioria dos trabalhos mostrarem que cerca de 80% dos casos o zumbido é leve e intermitente, os pacientes procuram ajuda médica por conta do prejuízo na qualidade de vida. Então, muitos pacientes vão ter distúrbio do sono, foi encontrado relação de 17 a 40% de distúrbio do sono em pacientes com zumbido, dificuldade de concentração,
dificuldade de comunicação, principalmente nos pacientes que têm perda auditiva, a dificuldade de comunicação passa a ser o foco principal do seu problema. Alteração no equilíbrio emocional, ansiedade, depressão, problemas sociais, de trabalho, família, e já foi até relatado o zumbido como uma causa de suicídio. Na avaliação do paciente com zumbido, a gente deve fazer uma anamnese detalhada, todo mundo aqui já sabe. E muitas vezes essa anamnese é difícil de ser feita porque envolve diversas etiologias e a gente tem que estar atento a tudo para não deixar passar. Então, protocolos, questionários e escalas ajudam a gente a conseguir chegar nessa avaliação mais detalhada. Então, a avaliação também deve ser multidisciplinar. Não só o otorrino deve avaliar o paciente. O paciente pode ter alterações endocrinológicas, neurológicas, a fonoaudiologia pode ajudar também, odontologia, psiquiatria, para estar identificando fatores associados que possam direcionar na etiologia, na investigação, no tratamento. Então, aqui no nosso ambulatório de otoneurologia, nós aplicamos um protocolo que foi elaborado pelos staffs aqui de otoneurologia, que ele reúne informações que foram tiradas de vários outros protocolos e ajuda a gente na avaliação dos pacientes. Que aí, ao invés de você fazer a investigação direta, se aplicando o protocolo, você não vai deixar de passar nada, nenhuma pergunta, e depois você vai passar para o prontuário somente o que for significante. Então, a gente aplica aqui esse protocolo que eu vou mostrar. Também tem o questionário THI, que é o questionário mais utilizado em pesquisas mundialmente. Também vai investigar a gravidade, a repercussão do zumbido no dia a dia da pessoa. Tem o inventário de depressão de Beck, escala de ansiedade de Beck também. A gente avalia os pacientes que têm um perfil depressivo, é importante a gente avaliar. E esses inventários, essas escalas também são importantes para a gente. Não sei se vocês percebem, mas os pacientes têm muita resistência quando a gente fala que eles precisam de uma avaliação psiquiátrica. Então, quando você faz um questionário desse com o paciente e você mostra para ele que ele tem alterações psiquiátricas, fica mais fácil ele compreender e aceitar que ele precisa de uma avaliação psiquiátrica. Então, isso também ajuda. E a escala de sonolência de Eckel também ajuda para avaliar os distúrbios de sono relacionado. O USP também tem um protocolo específico deles de zumbido e tolerância a sons. Então, aqui é o nosso protocolo. Então, tem perguntas direcionadas para zumbido, vertigem e dificuldade auditiva e outros sintomas relacionados a antecedentes pessoais e antecedentes familiares. É bem completo, ajuda bastante a gente na anamnese. Tem o exame físico. O otorrinolaringológico também deve ser bem detalhado, procurando alterações na orelha média, doenças que podem estar associadas, nasais, laríngeas, sintomas que possam estar sugerindo alguma outra doença, ou algum tumor, alguma alteração neurológica. Então, o exame físico deve ser bem detalhado. Os exames complementares, temos os audiológicos, que a audiometria e a intensiometria vai avaliar a perda auditiva, tipo de perda, que frequência que essa perda, ajuda também na avaliação do zumbido. E a pesquisa de limiares de desconforto para a frequência também é importante nessa avaliação. E os exames laboratoriais, como eu já falei, né, os que a gente sempre pede de rotina para investigar alterações endocrinológicas, o metabolismo e todas essas que todos já sabem. E os exames eletrofisiológicos, BERA, autoemissões e BEM, também pode estar ajudando a investigar doença retrocochlear, alteração de células ciliares externas, doenças que tenham vertigem associada, e exames de imagem, TC, ressonância, ressonância, ajuda a pesquisar também tumores, etiologias vasculares, ou neurológicas também. Pode passar. Bem, então o tratamento. O tratamento, se possível, se deve identificar e reverter a doença de base. Isso é o mais importante. Se você não conseguir chegar a uma etiologia específica, no caso, para as causas não identificadas, não vai existir um tratamento eficaz para eliminar esse zumbido. Mas tem que se tentar adaptar ou modular essa sensação e fazer o tratamento sintomático.
Então, o tratamento inespecífico ele vai servir para todos os pacientes e o tratamento específico é individualizado. Então, você nunca pode desanimar o paciente e dizer para ele que não há nada que se possa fazer no seu caso, ou você vai ter que conviver, aprender a conviver com isso. Então, você nunca pode tirar a esperança do paciente que ele pode melhorar. Até porque realmente ele pode melhorar. Depende de vários fatores, mas isso você nunca deve dizer do seu paciente. O tratamento inespecífico é tranquilizar o paciente, principalmente se você sabe que ele não tem uma doença grave, que a probabilidade é baixa de ter uma doença grave. Evitar ambientes ruidosos ou silêncio total. Evitar abuso de cafeína, chocolate, chá, refrigerante. Evitar tabagismo, etilismo. Rever as medicações que aquele paciente está usando, ter uma medicação autotóxica. E o acompanhamento psiquiátrico, vale para todos os pacientes. E o tratamento específico. Bem, todas essas drogas que eu vou comentar e vou falar, na aula do Vitor, ele já falou bem detalhadamente sobre farmacocinética, efeitos colaterais, então eu não vou repetir isso, senão ele é cansativo e mais extenso. Então eu vou direto ao ponto. Então, os oligoelementos. O zinco é uma coenzima, como eu já falei, de várias reações nucleares. E é um carregador também de radicais livres. A cóclea é um dos maiores reservatórios de zinco no nosso organismo. E a reposição de zinco cético está indicada quando a reposição de zinco está indicada quando o zinco cético está baixo ou em pacientes idosos, que geralmente já tem um zinco mais baixo na cóclea. Então, a dose recomendada é 50 a 100 mg por dia de sulfato de zinco por 30 dias. Este autor publicou aqui a queda do zinco sérico foi encontrada em 37,7% dos pacientes que tinham zumbido e que houve uma melhora dos sintomas subjetivos em 82% desses pacientes com a reposição do zinco. Os antiagregantes e moduladores do fluxo. Ginkgo biloba é um antioxidante e vasodilatador. Ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e acelera o suprimento de glicose e oxigênio cerebral. É indicado uma dose de 120 a 240 mg por dia em 2 a 3 tomadas por um mínimo de 8 semanas. Pentoxifilina é uma xantina com ação hemorreológica, que ela aumenta a flexibilidade eritrocitária e diminui a agregação plaquetária. Consequentemente, vai diminuir a viscosidade sanguínea e vai aumentar o fluxo, melhorando a oxigenação no sistema nervoso central e o ouvido interno. A dose recomendada é 1.200 mg por dia em 2 a 3 tomadas por no mínimo 2 a 4 semanas. Cloridrato de betestina é um antagonista de receptores H3, que são encontrados no sistema vascular cócleo-vestibular. Ele aumenta o fluxo nuclear e a velocidade eritrocitária. A dose recomendada é 16 mg 3 vezes ao dia ou 24 mg 2 vezes ao dia, principalmente nos casos em que tem doença de membrana. Estabilizadores de membrana. A carbamazepina é um anticonvulsivante, bloqueador dos canais de sódio, e eles diminuem os potenciais de ação do nervo auditivo. A dose terapêutica é 1.000 mg por dia. E a prescrição deve ser progressiva e lenta, porque tem vários efeitos colaterais. A gabapentina é um anticonvulsivante que age no metabolismo do glutamato, que a gente já viu que é o neurotransmissor do sistema aferente da biopentina. A dose recomendada é 900 mg por dia em 3 tomadas. Os bloqueadores dos canais de cálcio, sinalizina e flunarizina. Eles agem na homeostase do cálcio, na orelha interna. A gente já viu, já falei aqui sobre a teoria da queda do cálcio, da concentração do cálcio intranuclear. Então, ele também tem uma ação vasoativa secundária. A dose recomendada é 75 mg por dia em 3 tomadas da sinalizina ou 10 mg por dia da flunarizina. Os ansiolíticos, benzodiazepinas, clonazepam e alprazolam potencializam a ação do GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório da via eferente. Então, ele diminui a atividade excitatória do sistema auditivo. E a dose recomendada é de 0,25 a meio mg, 2 a 3 vezes ao dia, do alprazolam e meio a 2 mg por dia de clonazepam. E os antidepressivos tricíclicos
Eles reduzem o componente de estresse do zumbido. Então, está mais indicado para os pacientes que têm zumbido, dor crônica e transtornos depressivos associados. Tratamento não medicamentoso. ASE. Com amplificação sonora, alguns autores encontraram que a melhora do limiar auditivo com o uso da amplificação pode estar associada a uma melhora da severidade do zumbido. Por isso, para alguns pacientes que têm perda auditiva, é indicado. E a terapia de retreinamento do zumbido, TRT. Essa terapia é baseada no modelo neurofisiológico, como a gente já falou, que é o desencadeamento do sistema límbico e do sistema nervoso autônomo. Então, ele promove a atuação, as reações e a percepção do zumbido. O objetivo é que o paciente deixe de perceber ou deixe de se incomodar com aquele barulho. Então, os princípios é orientação, enfraquecimento de conexões entre o sistema auditivo e os sistemas límbico e autônomo. As indicações para os zumbidos idiopáticos, crônicos ou recentes, associados ou não à perda auditiva. E as contraindicações é pacientes que têm alterações psiquiátricas não respondem bem à terapia de reabilitação e retreinamento. Então, os pacientes eles são categorizados em 5 categorias. E essas categorias são de acordo com as características psicoacústicas do zumbido para cada paciente. Então, os pacientes que têm zumbido leve, geralmente eles vão trabalhar só com orientação, e não fazem mais muitas coisas. Mas os pacientes que já têm um zumbido mais importante, eles vão atuar com enriquecimento sonoro. Vão utilizar sons de intensidade menor do que o zumbido que o paciente refere. Então, pode ser sons ambientais, sons da natureza, geradores de sons de bangalar que o paciente pode usar um aparelho retroauricular lateral com o áudio aberto, e sons ambientais amplificados por prótese auditiva também. Para os pacientes que têm perda auditiva, pode utilizar. Esse tratamento, em várias pesquisas, por exemplo, foram encontrados um bom resultado, variando de 70% a 84% de taxa de melhora, de controle do zumbido. Então, essa pesquisa, esse artigo publicado ano passado, na Quality Opinion, traz vários ensaios e meta-análises feitos com vários tratamentos para o zumbido, uma atualização. Então, com as conclusões, eu tirei só os que tinham significado estatisticamente significativo e trouxe para mostrar para vocês. Então, eles viram que em algumas pesquisas encontraram que o alprazolam melhorou em 65% a redução do incômodo sonoro e o clonazepam 32% de redução do incômodo sonoro. A carbamazepina e a gabapentina não apresentaram benefícios comparados ao placebo. Ginkgo biloba, em uma revisão de 19 artigos, 11 deles demonstraram benefício comparado com o placebo. Já a avaliação do TRT, eles encontraram até 80% de pacientes com melhora, sendo que o maior alívio dos sintomas foi conseguido após 12 a 18 meses de tratamento. Então, o TRT é um tratamento que não